Bom dia, hoje é 22 de maio de 2020, sexta-feira, está começando Despertando com a Palavra. E nós vamos hoje falar sobre a luta do século. Em Gálatas 5,16 diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Hoje nós vamos falar sobre Cassius Clay Jr. Cassius Clay, na verdade o nome completo dele é Cassius Marcellus Clay Jr. Nasceu numa cidade nos Estados Unidos, filho de um pintor de faixas e cartazes e de uma empregada doméstica. Começou a treinar boxe com apenas 12 anos de idade. Isso mesmo, hoje nós vamos falar de uma pessoa verdadeiramente, não de uma ficção, e não de um vilão ou de um super-herói. Cassius Clay, na maioria de vocês vão conhecer por Muhammad Ali, não é? Ele tinha um apelido de The Greatest, que era considerado o maior. E Muhammad no islamismo significa grandioso. Ele foi o único lutador que resistiu a uma luta de 12 assaltos com maxilar quebrado. Nossa! E se aposentou dos ringues enquanto era campeão. Disputou a chamada luta do século contra George Foreman no Zaire. Geralmente não usamos esporte de combate como o boxe para analogias sobre o cristianismo, porque assim dá uma ideia de uma competição. Deste tipo poderia denotar que precisamos vencer enquanto os outros necessariamente precisam perder. Em última análise, porém, é exatamente isso que uma vida vitoriosa com Deus requer. A grande diferença é que você não compete contra outras pessoas, mas sim contra você mesmo. Isso, nós seres humanos somos compostos de 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nosso espírito ressuscita com Ele. Porém, nossa carne, que são as vontades, o desejo, o pecado, a concupiscência, que nos levam a pecar e a satisfazer nossos desejos egoístas, não se regenera. E tem que ser assim. Em luta incansavelmente pelo controle da alma, que são as emoções e os sentimentos, é que vivemos uma batalha diária espiritual. Se a gente for ver sobre essa batalha lá em Efésios, né, explica claramente que a nossa luta, ela não é contra a carne e contra sangue, o apóstolo Paulo falou em Efésios, mas a nossa luta, ela é espiritual, contra o inimigo de nossas almas, que muitas das vezes não é o diabo. Entenda, missionária, em algumas vezes são os nossos desejos que o diabo nos oferece. Veja, ele nos oferece manjares, mas nós precisamos lutar contra os desejos da nossa carne para nos fortalecermos a ponto de negarmos, não aceitarmos, assim como Daniel fez, resistir a esses manjares. Nós precisamos fazer isso. A verdadeira luta do século é a do espírito contra a carne, e ela não é travada no Zaire, mas na nossa mente. A gente precisa compreender, se analisarmos e pensarmos uma vez. Muitas das vezes os cristãos, eles são acusados, julgados, dizendo que nós queremos ser santo. Olhem, vocês querem ser santo, não é isso. É que todos os dias nós travamos uma batalha contra nós mesmos, contra os desejos da nossa carne. Nem sempre se consegue ser vencedor, mas você não pode desistir de lutar. Assim como Cassius ou Muhammad, como você quiser, que resistiu uma luta de 12 assaltos para ser vencedor com o maxilar quebrado. Veja essa analogia. Ele resistiu a uma luta com o maxilar quebrado. Quanta dor, quanto sofrimento. Foi fácil? Não foi. Ele foi super-herói? Não foi. Foi o bambambam
No final, sim, mas veja o quanto ele sofreu, o quanto ele teve que resistir. Então, em nome de Jesus, que a gente entenda e compreenda qual é a nossa luta e a gente resista em nome de Jesus durante a batalha e que possamos chegar no final dela vitoriosos em nome de Jesus. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte, está pronto. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Nós não podemos nos justificar, nos explicar as nossas falhas, os nossos erros, dizendo que a carne é fraca, porque nós temos um Deus todo-poderoso que nos fortalece e nos dá todas as armas. Veja, a armadura de Deus, não é? Em Efésios 6, é só a gente se revestir. Entenda. O vitorioso deste embate leva o controle de sua vida. Vence aquele que for mais alimentado. O espírito alimentamos com coisas de Deus e a carne com o pecado. Quando nos for ofertado algo, oferecido, ou você precisar ir de encontro ao alimento celestial, ao alimento espiritual, para poder satisfazer a sua carne, não faça isso. Você está matando o seu eu e perdendo o controle da sua vida. Tenha o controle de sua vida durante a batalha, durante esta luta, e seja vitorioso em nome de Jesus. Resista a si mesmo, lute contra os seus desejos, porque o que lhe é ofertado só vai lhe prejudicar quando você aceitar, quando você praticar. Se você afogar e lutar essa luta e sufocar os desejos da sua carne, você vai ser vencedor e seu espírito vai ser engrandecido e você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Desta forma, somos nós quem escolhemos o vitorioso. Mas as consequências desta luta serão eternas para nós. Por isso, cuidado com o que você vai escolher. Tem uma frase, se eu não me engano, não sei se é um provérbio chinês, eu não lembro. Eu sei que já ouvi várias pessoas falar, diz que nós somos feitos de dois bichos, né? Dois lobos. O lobo feroz, descontrolado, a fera, e o lobo compreensivo, que é revestido, não é? Do Espírito Santo, que a gente, para os cristãos, é revestido do Espírito Santo, mas no provérbio diz que é o que tem o autocontrole, que busca e encontra sabedoria. Aí o sábio perguntou, e daí como a gente vai saber como é? E qual que eu vou escolher para eu ficar? Ele disse, não escolhe. Você vai ver qual você vai alimentar. Se você vai alimentar a fera ou se você vai alimentar o seu lado humano, a sabedoria, a inteligência. E aqui nós temos que decidir, na luta do século, se nós vamos alimentar o nosso espírito ou a nossa carne. Que tenhamos sabedoria. Romanos 8,13 diz assim, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do seu corpo, daí viverão. Que possamos saber escolher em nome de Jesus, que possamos lutar, não é, nessa batalha e sermos vitoriosos na nossa luta do século contra nós mesmos, que saibamos escolher em nome de Jesus o lado vitorioso. Existe uma frase que diz assim, a besta mais perigosa se encontra em nosso interior. Que a gente saiba refletir, não é? Que a gente possa analisar cada pensamento, cada atitude nossa. Que a nossa luta, que na nossa luta a gente escolha o melhor lado, que a gente escolha alimentar o nosso espírito para que nossa carne morra e que sejamos vitoriosos. Pai, nem sempre é fácil,
Nem sempre é fácil, meu Deus. Não é fácil. Assim como o boxeador, não é, Mohamed, que resistiu a uma luta de 12 com o maxilar quebrado, que possamos resistir às investidas de Satanás, que possamos resistir aos desejos da nossa carne. Nos fortalece, Pai, nos capacita em nome de Jesus, que tenhamos sabedoria e que possamos, ó Deus, a cada dia, todos os dias, matar um pouco a nossa carne, para que nosso espírito cresça e se fortaleça. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nesta manhã e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Na luta do século, seja o seu espírito alimentado e vitorioso em nome de Jesus. Fique na paz e tenha um bom dia. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV,